proposta polêmica. O governo estuda autorizar o uso da multa do FGTS como garantia em empréstimos consignados. O CNT Jornal foi ouvir especialistas e vai mostrar para você as vantagens e os riscos de uma medida como esta. E vai mostrar também. Peritos do INSS voltam ao trabalho nesta segunda-feira, mas atendimento ainda é parcial. Governador e prefeito de São Paulo são hostilizados por manifestantes do movimento Passe Livre e as comemorações pelos 462 anos da capital paulista. Olá! A proposta ainda está em estudo pelo governo, mas é polêmica. A equipe econômica avalia a possibilidade de autorizar o uso da multa do FGTS como garantia para empréstimos consignados. A informação foi dada pelo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, durante conversa com jornalistas em Davos, na Suíça. De acordo com o ministro, a ideia partiu das instituições financeiras, que sugerem usar o valor da multa de 40% do FGTS como garantia para empréstimos com taxas mais baixas. Barbosa disse que a proposta ainda está em estudo e que é preciso avaliar qual seria o impacto dos empréstimos no FGTS e em quanto a taxa cobrada diminuiria. João Paulo já fez 3 empréstimos consignados por meio de uma cooperativa do trabalho. E ele confirma, as baixas taxas são o maior atrativo. Consegui juros muito baixos em relação ao mercado, então foi muito mais interessante me valer da cooperativa do que usar outro formato, outra alternativa de mercado. Renato Parente também precisou do consignado e diz que o empréstimo o livrou dos juros tradicionalmente altos do cheque especial e do cartão de crédito. As taxas me facilitaram muito eu poder organizar minhas contas, né? Eu não precisava ter um gasto muito alto pagando o empréstimo, que seria o caso de um banco normal, e não comprometia o meu salário. O estoque de empréstimos consignados ultrapassou a marca de 273 bilhões de reais em novembro do ano passado. E é nesse mercado bilionário que as instituições financeiras estão de olho. O argumento é de que o uso dos 40% de multa do FGTS como garantia dos empréstimos ajudaria a reduzir os riscos da operação e as taxas de juros cobradas para o desconto em folha. A ideia chega bem na hora em que a inadimplência nos consignados para o setor privado começa a preocupar. Em novembro do ano passado, 5,7% dos tomadores de empréstimos dessa modalidade estavam inadimplentes, mais que o dobro da média, que é de 2,3%, quando considerados aposentados, pensionistas e trabalhadores do setor público. Na opinião deste economista, utilizar recursos do FGTS como garantia para empréstimos pode agravar essa situação, uma vez que não há garantia de que as taxas de juro irão baixar com o comprometimento do fundo de garantia. Em algumas situações, ao invés de reduzir, a intenção era reduzir, o crédito, o endividamento não correspondeu. Não se tem a garantia de que os juros vão cair em função dessa medida. Apesar das críticas de alguns economistas, a utilização da multa do FGTS como garantia pode ser uma boa medida para combater a inadimplência. Da redação, Anderson Arcoverde conta que a dúvida é se o recurso seria usado corretamente. Usado corretamente tanto pelos consumidores quanto pelas instituições financeiras, Marina. Como a gente pôde ver na reportagem, um dos motivos para a resistência a essa medida é que os bancos que fizeram a proposta ainda não disseram quanto pretendem baixar nas taxas do consignado para o trabalhador que usar a multa do FGTS como garantia. Para se ter uma ideia, hoje a taxa média do consignado para servidor público é de 26% ao ano. Para a iniciativa privada, a taxa sobe para 42% ao ano. Se com o FGTS os bancos baixarem, ou seja, igualarem as taxas, aí sim seria uma grande oportunidade para o consumidor fazer a tão falada troca de dívida e fugir da inadimplência. Hoje, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio, 1 a cada 5 famílias está com contas em atraso e quase 1/4 admite não saber como pagar as dívidas. Usar o empréstimo consignado com taxas bem mais baixas para sair dessa enrascada é sim um bom negócio. O que não pode é fazer o empréstimo para consumir, se endividar mais e ainda comprometer o FGTS. Marina. E uma pesquisa revela que o brasileiro já percebeu o tamanho da crise na economia. 9 entre 10 reduziram o consumo.
Veja mais notícias do Brasil. Pesquisa divulgada pelo Instituto Data Popular mostra que 9 entre 10 brasileiros diminuíram o consumo no ano passado devido à crise econômica. As entrevistas foram feitas entre os dias 4 e 12 de janeiro, com 3.500 consumidores maiores de 16 anos em 153 municípios de todos os estados. Segundo os dados, 99% dos consultados acreditam que o país está em crise. Destes, 81% têm certeza de que vivenciam um período de recessão. Para 55%, esta é a pior crise que já enfrentaram. A Justiça determinou a reintegração de posse de 11 escolas ocupadas por estudantes de Goiás. Os alunos ocupam os prédios em protesto contra o plano do governo de transferir a gestão das unidades para organizações sociais. Ao todo, 26 escolas estão ocupadas no estado. O juiz responsável pela decisão fixou multa de R$10 mil por dia para os ocupantes, caso a liminar não seja cumprida. O Ministério da Educação divulgou hoje a primeira chamada de pré-selecionados para o programa Universidade para Todos. São mais de 203 mil bolsas parciais ou integrais nessa etapa em universidades particulares para estudantes de baixa renda. Neste ano, o programa tem um custo maior aos cofres públicos, segundo projeção da Receita Federal. O governo vai deixar de arrecadar R$1,270 bilhões em impostos para custear vagas em instituições privadas. Os alunos que não forem convocados nesta primeira chamada deverão consultar a segunda lista no dia 12 de fevereiro. O arroz com feijão já está mais caro e pode subir ainda mais. Com as chuvas acima da média nos estados produtores, a safra terá uma forte queda e, com isso, o país vai precisar dobrar a importação de arroz. No caso do feijão carioquinha, o produto vai faltar e, por isso, o preço vai subir. O clima também prejudica a produção de café Conilon, que sofreu com a seca no norte de Minas. Estes são os primeiros dados dos estragos que o fenômeno El Niño deixou no campo ao alcançar seu auge em dezembro. E em instantes, você vai ver como foi o atendimento do INSS no primeiro dia depois da maior greve de peritos do Instituto. Negócios esvaziados no mercado financeiro, com o feriado na cidade de São Paulo e sem pregão na Bolsa Brasileira. O dólar abriu o dia em queda e se manteve assim ao longo do dia. A moeda norte-americana ficou cotada a R$ 4,10. O euro operou em leve alta e fechou a R$ 4,44. Os peritos do INSS encerraram a greve nesta segunda-feira após 140 dias de paralisação, mas a volta ao trabalho ainda é parcial. Oséias está encostado pela Previdência Social desde fevereiro de 2013, quando quebrou a clavícula no trabalho. Por causa da greve dos peritos do INSS, ele não consegue receber pelo governo e nem voltar ao emprego. Eu marquei 12, 13 perícias aqui. Aí nunca resolve nada. Esse tempo todo está 1 ano e pouco, já vai fazer 2 anos que eles não pagam. Os peritos médicos do INSS ficaram 140 dias em greve. Mais de 2 milhões de perícias deixaram de ser feitas nesse período. Em novembro do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça considerou o movimento ilegal. Os grevistas ficaram sem receber e respondem por falta não justificada durante a paralisação. Os peritos decidiram voltar hoje ao trabalho, mas mantêm o estado de greve. Isso significa que, apesar de os médicos estarem presentes nos postos de atendimento do INSS, eles só irão realizar um tipo de perícia, a inicial, em que o médico diz se o trabalhador está ou não apto a voltar ao emprego. Todos os demais atendimentos estão suspensos. O objetivo é pressionar o governo a negociar. Eles dizem que agora vão priorizar o atendimento aos que ainda não estão recebendo do INSS e acusam o governo de usar a greve para fazer economia. Porque ele protelou 2 milhões de requerimentos, ou seja, 2 milhões de perícias ainda que não foram pagos. Então ele usou a nossa greve para isso. O INSS nega que o governo tenha usado a greve para postergar o pagamento dos benefícios, porque quem ainda não recebeu terá os ganhos retroativos à primeira perícia. A Previdência diz que os médicos não podem definir a prioridade nesse momento e afirma que o Ministério do Planejamento está buscando uma saída para o impasse.
Nós temos conhecimento que o planejamento ofereceu 3 propostas já e que a associação ela não aceitou, né, esses termos de acordo. O tempo médio para o agendamento da perícia, que era de 20 dias, passou para 3 meses. Para fugir da greve dos peritos e voltar ao emprego, Ricardo buscou a medicina do trabalho e um laudo particular dando alta ao jornalista. Se fosse esperar pela perícia da Previdência, ele poderia ficar mais de 5 meses sem receber. Eu não posso ficar refém do INSS por 4, 5 meses, né, sem receber absolutamente nenhum centavo. Ou seja, eu tenho meus compromissos, eu tenho minhas contas para pagar. O governo adiou mais uma vez o desligamento do sinal analógico de TV. As novas datas foram confirmadas hoje pelo Ministério das Comunicações. Apenas o cronograma de desligamento da cidade de Rio Verde, em Goiás, foi mantido. O sinal analógico no município, que está executando o projeto piloto, começou a ser desligado em novembro do ano passado e o processo deve ser concluído no mês que vem. Já o desligamento em Brasília, que será a segunda cidade da lista, foi adiado de abril para outubro. Em São Paulo, a previsão mudou de maio deste ano para março de 2017 e no Rio de Janeiro, de novembro deste ano para outubro do ano que vem. Algumas cidades do Nordeste e do Norte tiveram as datas antecipadas em alguns meses. Pela lei, o sistema analógico só pode ser desligado quando 93% dos domicílios da região estiverem prontos para receber a televisão digital. A mudança do sistema analógico para o digital é importante, porque além de a TV digital oferecer um sinal de melhor qualidade à população, a frequência usada pelo sinal analógico será aproveitada para expandir o serviço de banda larga de 4ª geração. A candidatura do ex-ministro Ciro Gomes à presidência da República em 2018 pode se tornar um plano B, tanto para Lula quanto para a presidente Dilma Rousseff e o PT. A análise é do nosso comentarista Carlos Chagas. Ainda está longe, né, Chagas? Mas os partidos já começam aí a pensar alternativas? Marina, os partidos devem ter na cabeça aquele velho provérbio árabe, que bebe água limpa quem chega primeiro na fonte. A presença da presidente Dilma Rousseff, sexta-feira passada, na reunião da Executiva Nacional do PDT, deixou muita gente com dúvidas na cabeça. Porque Dilma está mais ou menos com o Lula, mas é claro, tem que apoiar o criador dela. Apenas se o Lula não quiser ou não puder ser candidato, o PT não tem outro nome para apresentar. Então vai ter que buscar soluções nos partidos aliados. Nessa hora entra o Ciro Gomes, que em 2002 chegou a liderar por muito tempo as pesquisas eleitorais. Depois, perdeu-se. Agora, está aí o Ciro Gomes de novo como candidato. A gente fica pensando, e aí? O que vai acontecer, Marina, se o PT tiver que apoiar o Ciro Gomes? Obrigada, Chagas. E veja a seguir, faltando pouco mais de uma semana, escolas de samba do Rio estão com as fantasias encalhadas. O mercado financeiro voltou a rever para baixo o resultado da atividade econômica neste ano. De acordo com o boletim divulgado semanalmente pelo Banco Central, os economistas avaliam que o Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país, deve encolher 3% neste ano. A estimativa está ainda melhor do que a do Fundo Monetário Internacional, que na semana passada estimou uma queda de 3,5% do PIB brasileiro em 2016. Os analistas financeiros também aumentaram a previsão da inflação. Segundo eles, o IPCA deve fechar 2016 em 7,23%, bem acima do topo da meta do governo, que é de 6,5%. E faltando apenas 2 semanas para o desfile das escolas de samba do Grupo Especial no Rio de Janeiro, ainda tem fantasias à venda. Abrir mão dos lucros, parcelar e até reduzir preços são algumas saídas para tentar atrair o folião. No mundo da fantasia, dinheiro pode ser de mentirinha, mas a vida real cobra caro. É fábrica de sonho, mas como todas as outras,
essa também não escapa dos problemas na linha de montagem. Robson é presidente de ala há 39 anos e nunca tinha visto um carnaval tão difícil. O capricho no acabamento não mudou, mas tudo ficou bem mais caro por causa do dólar. É um negócio de risco. O presidente de ala investe nas fantasias, cuida da montagem, gasta até 4 meses de trabalho e ainda tem que correr atrás dos compradores para recuperar o que investiu. Por causa da recessão, a margem de lucro encolheu. Robson assumiu apenas 100 fantasias de uma única ala da União da Ilha. Está difícil fechar as vendas, ainda restam 30 fantasias. Se a fantasia for única, uma pessoa é o valor mesmo, entendeu? Se passar de 5, eu diminuo um pouco. Se passar de 10, mais um pouco. E assim a gente vai vendendo. O enredo econômico já não ajuda. Desemprego, desvalorização do real, inflação alta. E para piorar, o carnaval este ano cai no começo de fevereiro. Tem concorrentes fortes na avenida. IPTU, IPVA, material escolar, dívidas do Natal e das férias. Uma série de fatores que, quando você junta tudo, nem vale a pena. Você está fazendo mais por amor mesmo à escola. Outro veterano no ramo de confecções, Marcos, sentiu que o ritmo não ia bem e decidiu assumir apenas uma ala da Mocidade Independente de Padre Miguel. Ele investiu alto e não vai ter o mesmo retorno de outros carnavais. Sua margem de lucro sempre diminui um pouco, entendeu? Não tem como você manter esse padrão, na crise atual do país. O nome dessa ala aqui é bem sugestivo, inflação bombástica. Uma fantasia cuidadosa, cheia de detalhes e cara. Só que na hora de vender aconteceu o contrário, deflação. O preço inicial era de R$ 1.200, caiu para R$ 1.000 em 3 vezes sem juros. E se chorar, algo me diz que leva por menos. Com certeza. Sempre que é um descontinho, não tem jeito. Isso aí é padrão. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o governador Geraldo Alckmin foram hostilizados hoje por integrantes do movimento Passe Livre. Haddad chegou a ser atingido na cabeça por uma garrafa de plástico. A agressão ocorreu após o prefeito e o governador saírem de uma missa na Catedral da Sé em comemoração pelo aniversário de São Paulo. Eles foram cercados por integrantes do movimento Passe Livre, que aguardavam do lado de fora da catedral. Fernando Haddad parou para falar com a imprensa e os manifestantes começaram a cantar músicas contra ele. Quando foi atingido por uma garrafa plástica, o prefeito encerrou a entrevista. A polícia militar usou cacetetes para dispersar o grupo. Desde o início do ano, o movimento Passe Livre já organizou 5 grandes protestos para pedir a revogação do reajuste das tarifas de ônibus na cidade. O aumento de R$ 3,50 para R$ 3,80 foi autorizado pelo governo do estado. O governador Geraldo Alckmin afirma que o novo valor da tarifa é consequência da inflação. A chuva castiga os estados do Centro-Oeste. Em Mato Grosso do Sul, várias cidades estão em alerta. Acompanhe a previsão do tempo para esta terça-feira. Depois de um calor intenso, deve chover à noite no Rio Grande do Sul, mas a temperatura estará alta. Em Santa Catarina, céu claro e sol. No Paraná, garoa pela manhã e no decorrer do dia, risco de chuva. Em São Paulo, sol e poucas nuvens. No Rio de Janeiro, esfria um pouco e possibilidade de pancadas de chuva. Em Minas Gerais e no Espírito Santo, fechado e temporais a qualquer hora. No Mato Grosso do Sul, 31 cidades continuam em situação de alerta devido às chuvas fortes que caem sobre a região centro-oeste. Em Goiás faz sol, mas no fim da tarde previsão de temporais. No Distrito Federal, possibilidade de chuva acompanhada de raios. No Mato Grosso, sol e poucas nuvens. Chuva forte na Bahia, trazendo inundações em algumas áreas da capital. Chove ainda em Sergipe, Alagoas e no Maranhão. Chuva passageira em Pernambuco. Temperaturas em elevação. No Amazonas, máxima de 36 graus. Chove no Amapá e no Nordeste do Pará. Sol no Acre e em Rondônia. Nos outros estados da região norte, nublado. A recuperação da bacia do Rio Doce, atingida pelo maior desastre ambiental do país, deve durar pelo menos 10 anos. Hoje, a Samarco prometeu entregar até o fim da semana 6 pontes que foram destruídas pela lama.
O anúncio foi feito após mais uma rodada de negociações entre representantes da mineradora, advogados, o governo do Espírito Santo e o Ministério do Meio Ambiente sobre as ações para a recuperação ambiental e recolocação dos moradores atingidos pelo rompimento da barragem. Além das pontes, a Samarco garante que todas as famílias serão recolocadas ainda nesta semana, com exceção dos moradores de Bento Rodrigues, que continuarão em casas alugadas até o fim do ano, quando então irão para novas casas mobiliadas. Sobre a recuperação ambiental, o advogado-geral da União lembrou que está terminando o prazo de 15 dias para que o acordo que será levado ao Ministério Público seja assinado. Ele disse ainda que a presidente está atenta, mas que o trabalho vai demorar. Uma estimativa foi feita pelos órgãos ambientais, não fomos nós, fomos os IBAMA e os órgãos do Estado, da ordem de 10 anos de recuperação. Pode ser mais, pode ser menos, há estudos diferenciados sobre isso. Nós vamos saber na medida que forem sendo detalhados os trabalhos desta equipe, que vai ser formada também a partir desse acordo que se vier ser assinado. E veja no próximo bloco as comemorações pelos 462 anos de São Paulo. Carnaval em Veneza começa com reforço na segurança. Neve castiga países no Oriente. Acompanhe o noticiário internacional. Um terremoto causou danos no norte africano entre Espanha e Marrocos. O tremor mediu 6,3 graus na escala Richter e teve o epicentro no mar Mediterrâneo. A cidade espanhola mais atingida foi Melilla, que tem uma população de 85 mil habitantes. Vários prédios tiveram danos sérios. Escolas e comércios estão fechados. As autoridades pedem que as pessoas não utilizem carros para evitar engarrafamentos. Não há informações de vítimas fatais. No Japão, ao menos 6 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em razão de uma tempestade de neve que atinge as regiões oeste, central e norte do país. O fenômeno também afetou o sul japonês pela primeira vez em 115 anos. Estradas e o trem-bala registraram problemas em razão da nevasca. Quase 86 mil pessoas estão impedidas de deixar a ilha turística sul-coreana de Jeju por causa da neve. O aeroporto local está fechado em consequência da nevasca, que é a mais intensa na região em 3 décadas. Mais de 1.000 voos foram cancelados nos últimos 3 dias. E o fim de semana foi de desfile em Veneza, no tradicional Carnaval de Máscaras. O festival pré-quaresma começou no Canal de Carnegie e vai até 9 de fevereiro. A principal novidade neste ano foi o reforço da segurança, depois das muitas ameaças terroristas que tomam conta da Europa. Começam amanhã as inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil relativo ao primeiro semestre de 2016. Carolina Rizzo tem mais informações sobre quem poderá se candidatar ao FIES. Marina pode se inscrever no processo seletivo do FIES, o estudante que tiver participado do Enem a partir de 2010, obtido pelo menos 450 pontos na média nas provas e não ter tirado 0 na redação. O candidato também precisa comprovar ter renda familiar mensal bruta per capita de até 2 salários mínimos e meio. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet. Já a matrícula do Sistema de Seleção Unificado, SISU, termina amanhã. O estudante que quiser se candidatar a uma das vagas deve digitar o número de inscrição do Enem e a senha no site do SISU, que é o www.sisu.mec.gov.br. E a presidente Dilma Rousseff vai se reunir amanhã com o presidente do Equador, Rafael Correa, em Quito. De acordo com informações da assessoria do Palácio do Planalto, durante o encontro eles irão discutir temas como comércio, investimentos, educação e ciência e tecnologia. Marina. Ela é a maior metrópole da América Latina, a 7ª cidade mais populosa do planeta e uma das grandes capitais mundiais. Selva de pedra para muitos, coração de mãe para tantos outros que encontraram abrigo.
São Paulo comemora 462 anos, com ações sociais e muita diversão em vários pontos da cidade. São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes e é acolhedora. Só no ano passado recebeu 15 milhões de visitantes. 51% deles participaram de algum dos 90 mil eventos que acontecem todos os anos, como feiras de negócios. O restante vem a turismo. São Paulo pulsa arte, né? Pulsa energia boa e é por isso que eu gosto de São Paulo. São Paulo tem muitas cores e raças. Acho que São Paulo é essa mistura mesmo, entre as culturas. Multiplicidade de pessoas, variedade de coisas, de culturas, de encontros. Wilson e Leonilda são casados há 43 anos. Ele veio da Bahia e ela do Paraná. E aqui você tem tudo na liberdade, mas na luta, no trabalho. O lugar do trabalho, o lugar do respeito é aqui em São Paulo. E tem também quem nem é daqui e já se sente um pouco paulistano. O alemão Patrick estuda em São Paulo há 6 meses. Aqui tem muito mais movimento, tráfego, mas a vida aqui é muito boa, eu acho. Eu estou gostando muito. São Paulo ganhou de presente pelos seus 462 anos um show com o grupo mais paulista de todos, Demônios da Garoa. E na avenida mais paulistana, coração financeiro da cidade, o clima foi bem diferente hoje. É um espaço que está sempre preocupado por automóveis e a gente ter esse espaço livre é estranho, né? É uma experiência diferente. Mas São Paulo tem seus problemas. Segundo o IBGE, quase 16 mil pessoas moram nas ruas. Para atender a essa população na Cracolândia, a sociedade civil, instituições religiosas e poder público se uniram para o Dia do Bem. Homens e mulheres puderam cortar os cabelos, fazer exames para detectar hepatite e HIV, tirar carteira de identidade, procurar emprego e ainda conseguir ajuda para internação no projeto para dependentes de drogas. Tudo de graça. O CNT Jornal termina aqui. Você acompanha mais informações do Brasil e do mundo em nossa próxima edição. Até lá!